Olá, hoje iremos abordar os direitos trabalhistas em meio à crise. Para falar um pouco mais desse assunto, trouxemos a mestre em Direitos Humanos e advogada Nancy Bolognese. Olá, professora, boa tarde. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado por estar aqui, é um prazer estar com vocês e esclarecer alguns pontos que são de extrema importância com relação aos direitos trabalhistas, né, e ao direito trabalhador em meio à crise que a gente está vivendo nesse país, em nosso país, ou melhor, e eu estou à vontade para responder ao que você precisar. Sim, em meio à crise nós sabemos que muitos trabalhadores têm a notícia desagradável, que são demitidos, acabam sendo demitidos, as empresas têm que reduzir os custos. E como estar ciente de que as empresas cumprem com os direitos do trabalhador? Bom, em primeiro lugar, a partir do momento que ele tem um contrato, né, que ele começa a trabalhar na empresa, ele tem que conhecer os seus direitos trabalhistas. Onde buscar esse conhecimento, essas informações? Existem os sites oficiais, o site do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, onde tem lá cartilhas, tem documentos que respondem e esclarecem todas as dúvidas do trabalhador. Que direitos que ele tem desde o primeiro instante, que é o registro em carteira, da carteira da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, as cláusulas contratuais, a jornada de trabalho, os direitos que ele tem de fundo de garantia, os percentuais a serem recebidos, os direitos previdenciários, enfim, todos os direitos que dentro da atividade a ser desenvolvida, ele tem que saber que existe. E no momento em que ele sai, no momento da demissão, ele vai confrontar se esses direitos foram ou não garantidos, né, e atendidos. Caso ele não tenha, algum desses direitos não tenha sido atendido, aí ele pode reclamar na justiça competente, que é a Justiça do Trabalho. Ah, sim. E como que essa crise afeta no direito dos trabalhadores? Bom, nesses últimos tempos, a crise em si, né, ela não acontece só no Brasil, acontece em todo o mundo, e a questão principal do direito trabalhista, ela advém da globalização, da década de 80 e com os processos de flexibilização. A palavra flexibilização, ela traz, né, a conotação de que para flexibilizar as duas partes, que é empregado e patrão, ou melhor, empregado e empregador, eles têm que estar têm que atender um consenso, né, e atender a responsabilidade de um, responsabilidade de outro, direito de um, direito de outro. Isso é flexibilização e, por sua vez, né, dentro do desenvolvimento econômico do país, isso traz algumas vantagens para os dois lados, né, e o crescimento. Agora, a crise, na realidade, ela traz alguns direitos que não são respeitados pelas empresas. Alguns empresários de má fé, eles se utilizam da situação para tirar proveito. Né? E aí que o trabalhador tem que ficar esperto. Por quê? Existem possibilidades, quando a empresa consegue provar que realmente ela está dentro da crise, que ela não tem condição de acompanhar aquela situação, ela pode reduzir a jornada de trabalho, isso é, a carga mensal de trabalho, que por consequência vai refletir no salário do trabalhador, ele vai ganhar menos. Né? Ela pode pedir a suspensão temporária do contrato de trabalho entre 2 a 5 meses, dependendo da sua situação. Então, existem algumas situações que ela vai diminuir os seus custos e que o trabalhador vai receber menos, ou melhor, muitas vezes deixar de receber. Né? Ele vai receber através do FAT, que é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, enfim. Então, quem perde mais com essa situação é o trabalhador, que, por sua vez, algumas empresas de má fé se utilizam do sistema para ganhar com isso. Né? Mas a crise, ela pode ser contornada, né? Sempre, desde que haja um consenso, uma boa vontade e uma política de boa vontade dentro da empresa que o trabalhador participe. Sim. E no momento da contratação, a empresa deixa claro que pode haver alguns cortes? Não, a empresa nunca pensa que amanhã ela vai ter que cortar empregado, reduzir o quadro de empregados. Ela nunca pensa que ela vai ter que reduzir custos. Né? O que ela quer é lucrar, ela crescer, desenvolver, né? Então ela nunca pensa que amanhã isso vai acontecer. Então ela tem que se precaver, se prevenir, né? Se planejar, ter uma boa gestão, rever o seu processo de gestão sempre para evitar esse tipo de coisa, porque ela perde, o trabalhador perde, o desenvolvimento perde, o país perde. Qual o direito do trabalhador que está sendo mais afetado?
Ó, o direito do trabalhador que está sendo mais afetado, primeiro, não é bem o direito, é o resultado desse direito, que é a falta de dinheiro no seu bolso e, por consequência, a necessidade que ele vai passar. O direito mais afetado é redução da jornada de trabalho, das suas horas e, aí, por consequência, a redução de salário, os problemas sociais, os direitos sociais, né? E aí algumas coisas foram alteradas nesses últimos tempos, como o seguro-desemprego, então vai ter um tempo maior para ele trabalhar e provar que está trabalhando com registro em carteira para ter direito a esse seguro-desemprego quando necessário, né? A questão da pensão por morte, a questão da aposentadoria, a questão dos auxílios à doença, então, e também do abono salarial. Então, hoje ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que provar realmente esse vínculo para ele poder garantir esses direitos. Sim. E você acredita que os trabalhadores já estão conformados com esse corte, digamos assim, com essa redução? Bom, eu não usaria a palavra conformado, né? Porque conformado, ninguém se conforma com situação assim, né? Mas eu acredito que eles ainda não estão cientes realmente de como a coisa funciona, né? Porque ele ainda desconhece os seus direitos. A partir do momento que ele tiver uma consciência maior do seu direito, que está garantido na Constituição Federal, através também do decreto, mesmo sendo muito antigo, de 1943, que é a CLT, com todas as alterações, a partir do momento que ele estiver consciente desses direitos, com certeza ele vai propor e vai ajudar também a empresa a sair da crise. E qual seria a dica que a professora daria para os trabalhadores que não são muito cientes dos seus direitos? Porque sabemos que muitos dos trabalhadores brasileiros não estão cientes dos seus direitos. E qual seria a dica? Pois é, existem muitos trabalhadores que não têm acesso à internet, então tem a dificuldade de conseguir informações tanto no site do Ministério do Trabalho como nos sites especializados. Mas ele pode procurar as delegacias regionais do trabalho, pode procurar os sindicatos de classe, né, onde também se tem as convenções coletivas, se aprovam as convenções coletivas que garantem ainda mais os seus direitos, esclarecer essas dúvidas dentro dos seus sindicatos. O sindicato hoje ele é bastante técnico e ele é bastante acessível, né? Assim também como o Centro dos Trabalhadores. Então, existem várias unidades, vários locais onde as pessoas podem se dirigir para esclarecer essas dúvidas. E esses locais são fora das empresas. Não existe algum departamento dentro da empresa que esclareça o direito do trabalhador? O departamento que cuida e que poderia esclarecer, né, que na realidade não só poderia, mas como deveria esclarecer, é o Departamento de Recursos Humanos ou o Departamento Pessoal. Mas nem todas as empresas dão o suporte necessário para o trabalhador nesse sentido, né? Então, o trabalhador procura esses departamentos dentro da empresa, mas para cobrar alguma coisa que ele percebeu que não foi cumprido, não é? Mas não para esclarecer realmente as dúvidas maiores que ele tem. Então, essas dúvidas seriam bom ser esclarecidas fora da empresa, para ele comparar o direito que se tem através do que lhe foi apresentado da legislação e o que a empresa está fazendo. Houve corte por parte do governo em questão do direito trabalhista? Na realidade, não houve corte, houve uma reestruturação, porque assim como eu comentei anteriormente, respondendo uma outra pergunta, que existem empresas de má-fé que se utilizam de determinadas situações para tirar proveito, trabalhadores também fazem o mesmo. Então, nós tivemos um abuso, né, por conta de algumas pessoas com relação ao seguro-desemprego, né, e por sua vez o abono salarial. Então, houve uma reestruturação para garantir que todos realmente têm esse direito, né, e não uma minoria que trabalhava o mínimo necessário para pleitear depois o seguro-desemprego, usufruía do direito e depois voltava a trabalhar novamente. Então, isso tudo foi reestruturado. Além de melhorar as condições para que outros também tenham o mesmo direito, o resultado disso foi a redução, né, do custo para o governo, para que todos depois possam ter garantido isso mais para frente, principalmente as pessoas que entram e que entraram, né, no mercado de trabalho nesses últimos 10 anos, né? Por hoje é só. Professora Nancy, muito obrigada pela presença, por todas as dicas e espero que tenhamos mais vezes para tratarmos dos direitos trabalhistas. Eu que agradeço pelo convite, pela presença, estou à disposição para o tempo que vocês precisarem, o momento que for necessário também, né? E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui.
Nós que agradecemos. Agradecemos a audiência, espero muito que tenhamos ajudado nessas dicas e por hoje é só.